Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo questões de noções de informática da banca Setup para aqueles que estão se preparando para o concurso da FASEPA. A primeira questão ela diz assim: como você pode mover arquivos de uma pasta para outra no Windows 10? Então, ultimamente eu estou percebendo que as questões de informática aqui da Setup ela tem sido bastante diferentes. Por exemplo, não é só atalho, coisa bem específica, parece que ele está aplicando e pedindo coisas que a gente utiliza no dia a dia. Então, olha só como essa pergunta é, né? Como você pode mover arquivos de uma pasta para outra no Windows 10? Então, isso daqui normalmente é no nosso dia a dia, né? Para quem utiliza computador. Então, isso daqui seria coisas que a gente faz normalmente no computador. Então, olha só traduzindo um pouco aqui como é que ele quer, né? A gente tem aqui uma pasta grandona aqui e aí a gente tem uma outra pasta aqui. E aí, dentro dessa pasta, tem vários documentos, que é isso que ele fala. Documentos não, arquivos. Então, olha só, um arquivo aqui, um outro arquivo aqui. Então, ele quer mover esses arquivos aqui dessa pasta para cá, certo? Então, aqui a gente tem uma pasta e essa aqui é uma outra pasta. E é isso que ele quer fazer. E aí, como é que a gente faz isso? Aí a gente vai ler cada alternativa dessa aqui. Clique com o botão direito, letra A, né? Clique com o botão direito do mouse na pasta e selecione copiar e colar. Bom, de fato, isso daqui já não existe aqui, até porque quando a gente vai no botão direito do mouse, o que que aparece? Isso daqui. Essas opções aqui, então, de abrir nova janela. Aí, olha só, de recortar, copiar aqui, ali na questão, na letra A, ele fala copiar e colar juntos. Então, não, né? A gente já consegue observar que tem aqui essa parte, olha só, de copiar. Aí, numa outra telinha, quando a gente vai colar, é que aparece colar. Então, não existe essa opção aqui. Então, a letra A já estaria incorreta. E aí, na letra B, ele fala: clique e arraste o arquivo para a nova pasta. Então, eu vou clicar sobre esses arquivos aqui e mover para essa outra pasta. É isso aqui? É justamente isso aqui que a gente faz. Apenas clicar e arrastar o arquivo. Até porque essa pasta aqui, ela vai continuar aqui. Só que eu só quero o quê? Os arquivos que estão dentro dela. Então, apenas clicar e arrastar esses arquivos para cá é o que vai fazer com que a gente consiga fazer de acordo com o enunciado da questão. A letra C, ele fala o quê? Vá para o meu PC e selecione mover. Não, isso daqui, a parte do meu PC até tem, mas essa parte de mover aqui não tem. Pelo menos assim, no meu caso, eu nunca vi. Caso você tenha visto, você só faz comentar aí. Então, a letra C a gente já desconsidera. Na letra D, ele fala o quê? Clique e arraste o arquivo para a nova pasta. Então, olha só, ele está começando igualzinho como foi na alternativa da letra B, certo? Enquanto mantém o CTRL pressionado, não. Até porque eu tentei isso daqui e não consegui. Então, o CTRL, ele não vai coisar tanto assim aqui. E aí você percebe que a única diferença aqui da questão da alternativa da letra B à letra D foi esse finalzinho aqui. Então, olha só, para a gente perceber a diferença. E aí, por último, na letra E, ele fala o quê? Para o painel de controle, selecione mover arquivos. Essa opção também aqui eu nunca vi. Mas quando a gente vai na parte do painel de controles, é isso daqui que abre, olha só, painel de controle. Então, o que é que esse painel de controle nos mostra aqui? É o ajuste das configurações do computador. Então, quais são as configurações? No sistema de segurança, na rede internet, hardware e sons, programas que a gente pode desinstalar aqui eles, fazer contas do usuário, fazer alterações na aparência e personalização da tela, essas coisas tudinho. Modificar também essa parte de data, hora ou número. E, por fim, facilitar aqui, auxiliar na facilidade de acesso, que é permitir que o Windows sugira configurações para otimizar a exibição visual. Então, esse daqui é na parte do painel de controle, onde ele não tem nada a ver, desculpa, ele não tem nada a ver com isso daqui. Então, a alternativa correta dessa questão aqui é a letra B. Bom, a próxima questão ela é de computação em nuvem. Então, olha só. O que é a computação em nuvem? O que é? Então, aqui ele quer saber o quê? Uma definição. Além da definição, ele quer saber o quê? E quais são os seus principais tipos? Então, olha só, para complicar nossa vida, ainda tem tipos de computação em nuvem. Então, bora lá ver sobre essa computação em nuvem, que até eu também não sabia muito. Então, eu trouxe essa imagem aqui de uma computação em nuvem. Olha só que a gente observa aqui no meio aqui. O que é? Seria uma nuvem, né? Logicamente, computação em nuvem. Só que essa nuvem aqui, ela é muito importante. Por quê? A gente vê várias coisas aqui interligadas nelas, né? Olha só, muitas coisas. Então, por exemplo, aqui o usuário, um celular, jogos, configurações, internet, wireless, sons. Então, a gente verifica que tá tudo ligado no outro, porque olha só, tem uma seta para cá e uma seta para cá. Então, a computação em nuvem, ela é isso.
onde tem um principal aqui, que é a própria nuvem, e nessa nuvem é que a gente faz muitas coisas. Então, muitas coisas que pode ser desde da parte financeira, ou administrativa, logística. Então, assim, dá para fazer muita coisa, até joguinho dá. Então, olha só, trouxe essa definição aqui para a gente ler. Resumidamente, podemos definir a nuvem como uma estrutura virtual, olha só, virtual, formada por diversos recursos computacionais distribuídos, que podem ser acessados a partir de uma simples conexão com a internet. Então, como a gente verifica, né, que aqui nessa imagem é uma nuvem. Só que para isso tudo aqui funcionar, precisa o quê? De internet. E é o que ele diz aqui, a partir de uma simples conexão com a internet. E aí, olha só, ela elimina então a necessidade das empresas adquirirem, configurarem ou gerenciarem a infraestrutura. Assim elas pagarão apenas pelo que usarem. Então a gente vê muito isso já, por exemplo, no Google Drive, essas coisas tudinho, no Teams também da Microsoft. Então a gente já verifica isso. Então, como mais uma vez trazendo essa imagem aqui, a gente verifica que não precisa de um equipamento tão robusto assim tão caro. Até porque apenas um computador e uma internet já facilita o nosso trabalho aqui na computação em nuvem. E aí, falando mais disso, a gente verifica que há vários tipos de serviços disponíveis na nuvem. Então, esses são tipos de serviço. E aí, quais são os mais comuns? São os serviços de software. Então, lembra lá da definição de software? Então, bora ler aqui. Ele permite o acesso a diversos softwares. Tem a necessidade da aquisição de licenças de uso. Então, olha só, isso é bem interessante, né? Porque quando a gente compra normalmente o software, a gente tem que pagar. E aí, além de pagar, ainda tem um tempo que a gente pode utilizar. Então, além disso, também não há necessidade de instalar software localmente. Então, olha só a facilidade desse tipo aqui. A gente tem também serviços de plataforma. Aí é importante também a gente saber essas nomenclaturas aqui, porque isso aqui caiu lá na questão. Então, olha só, os tipos de plataforma, já diz, né? Uma plataforma praticamente completa e com um banco de dados e recursos de segurança, além de facilidades com escalabilidade e suporte de linguagens de programação. Outro serviço também que tem é do banco de dados. Ele permite o acesso a uma base de dados, já diz o nome, né? Se é banco de dados, para consulta e armazenamento. E aí a gente também tem um serviço de infraestrutura, que foi isso que me deixou mais assim desconfiada. Porque como a gente está falando tudo em nuvem, né? Então, não entendi muito bem sobre serviços de infraestrutura, mas caso você souber, é só comentar aí embaixo no vídeo. Oferece uma solução completa de hardware ou de máquinas virtuais. E, por fim, um serviço de teste, que é um ambiente completo para testes e simulações. E aí a gente vem falando dos tipos básicos de infraestrutura em computação em nuvem, onde a gente vê 3 tipos aqui. Esse daqui é que nem quando a gente fala de internet lá. Quem lembra lá quando a gente fala de internet, que há, vamos dizer, vários tipos? Que a gente tem a intranet, a extranet e a própria internet. Então, a ideologia de cada uma delas aqui é parecida com essa daqui. Então, olha só quais são os tipos que tem. A gente tem a privada, a pública e a híbrida. Então, a gente verifica que a privada ela é mais dentro de um grupinho, não é? Então, olha só, ela é bem assim, isolada aqui de todos. Aí, em seguida, a gente vem a pública, que ela envolve um pouco da privada. Mas assim também como a gente tem a híbrida, já que ela une tudo. Então, seriam, em outras palavras, a própria internet que a gente vê. Então, esses aqui são tipos básicos da infraestrutura, é básicos. E esses outros que a gente viu aqui são os tipos de serviço que tem. Então, voltando na questão, ele pede aqui qual é a definição e quais são os seus principais tipos, que a gente já viu. Então, na letra A, ele fala o quê? Que a computação em nuvem é a utilização de servidores para processar e armazenar informações financeiras, apenas informações financeiras. Não, geralmente, quando essas questões da setup vem muito assim fechado, numa ideia, a gente já pode desconsiderar ela como errada. Então, já começou aqui errada, porque ela não é só financeira, ela pode ser aplicada em vários tipos de informações, tendo seus tipos principais. Lembra lá da última imagem que eu mostrei? Então, a pública, privada e virtual e massificada, não, né? A gente não viu isso daqui também. A gente lembra lá quais são os tipos, que foram 3? Então, já tá errado. A letra B, ele fala o quê? Que a computação em nuvem é a utilização do sistema operacional. Você lembra que tem esse negócio aqui de sistema operacional para aplicação da computação em nuvem? Não, né? Até porque, como a gente viu, né? Não precisa de grande coisa para utilizar a computação em nuvem. Então, a utilização desse sistema operacional aqui já desconsidera. Então, já estaria errado.
para processar e armazenar dados, sendo seus tipos principais. Tipos principais, não, né? Você lembra aqui que isso aqui é tipos de serviços que a gente consegue observar lá na imagem que eu te mostrei? Então, isso aqui já estaria mais uma vez errado. Na letra C, ele fala que a computação em nuvem é a utilização de servidores remotos, ok, para processar e armazenar dados. Já começou bem, né? Tendo seus tipos principais, pública, privada e híbrida, é exatamente isso que a gente viu lá na imagem que eu trouxe para vocês. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Bora ver na letra D aqui. A computação em nuvem é a utilização dos dispositivos móveis. Pode ser também. Mas como ela está muito fechada também nessa mesma ideia aqui do financeiro, aqui na letra A, né, a gente pode ficar até desconfiado. Mas bora lá. Para processar e armazenar dados, sendo seus tipos principais, olha só, tipos principais, lembra lá que a gente viu ainda agorinha? Na nuvem, fora da nuvem, em nuvem massificada, não tem nada a ver isso aqui não. Então, na letra E, que também está errada, bora ler lá. A computação em nuvem é a utilização de mainframes? Não, mainframes são aquelas coisas assim grandes de computadores e tal. Então são coisas assim, vamos dizer, até colocar de hardware aqui, coisas físicas. E mais uma vez, a computação em nuvem precisa dessa parte física aqui, robusta? Não, porque ela é muito simples para utilizar. Então, já estaria incorreta aqui. Aí, para processar e armazenar dados, sendo seus tipos principais, mais uma vez, não, zona também não, regional também não e global. Então, com isso, a alternativa correta da questão é a letra C. E já finalizando aqui, mais uma questão aqui de informática, ele fala o quê? Que no sistema operacional Windows 10, qual dos seguintes recursos, qual é o recurso que permite que você gerencie e organize suas tarefas em uma única visualização? Então, facilitando a alternância entre os aplicativos e projetos abertos. Tá vendo que isso aqui é do nosso dia a dia que a gente utiliza no computador? Olha só como é que está mudando a estrutura das questões de informática. Então, ele quer saber qual é o recurso que a gente utiliza, onde a gente verifica que todas as janelinhas que a gente está utilizando na mesma hora lá na nossa tela do computador apareça de uma vez. Então, bora lá. A letra A ele fala barra de tarefas. O que seria essa barra de tarefas? Olha só essa imagem aqui que eu trouxe do nosso monitor aqui. A barra de tarefas já seria essa barra aqui, já diz o nome, né? Barra. Então, barra seria tudo isso daqui. Onde essa barra aqui a gente consegue configurar ela de vários jeitos. Então, colocar ícones que a gente quer ou tirar. Pode até mudar também o local dessa barra de tarefas, onde pode colocar aqui na parte superior, nas laterais. Então, aqui nessa barra de tarefas, a gente não consegue fazer isso que ele está pedindo aqui na questão, que é mostrar tudo que a gente está utilizando no computador em uma única visualização. Então, a letra A já estaria incorreta. A letra B, central de ações. O que seria essa central de ações? Lembra lá da barra de tarefa que eu mostrei ainda agorinha? Vem aqui mais uma vez, essa barra de tarefa. Esse centro de ações, ele fica bem aqui quando a gente coloca o mouse bem em cima. Então, quando a gente coloca, olha só, ali aparece isso daqui. É nessa telinha aqui, olha só, uma caixa de mensagem. Onde esse centro de ações, ele mostra tudo isso aqui. As nossas configurações, localização, luz noturna, conectar com projetor e tal. Então, você consegue visualizar isso aqui que ele quer na questão? Que todas as abas que você está aplicando mostrem uma única visualização? Não. Então, o central de ação também não é o recurso utilizado. E aí, na letra C, ele fala o explorador de arquivos. O explorador de arquivos, a gente utiliza ele direto. Então, como a gente utiliza direto, a gente tem que saber, de fato, o que seria esse explorador de arquivos, para a gente não perder a questão. Então, o explorador de arquivos é esse daqui, olha só, quando a gente acessa. Então, a gente vê as pastas frequentes na área de trabalho, documentos, download. Isso daqui não permite com que a gente consiga visualizar em uma única tela todos os recursos que a gente está utilizando na hora. Então, o explorador de arquivos também não é a nossa alternativa. E aí a gente tem a letra D, o timeline. Que o timeline seria justamente isso daqui, olha só. Todas as abas que a gente está utilizando aqui, ela está abrindo, ela está sendo visualizada de uma única forma. Então, olha só, tem aqui a imagem do Google, do Downloads, do outro programa aqui, do Spotify, do Word, do Photoshop. Então, isso daqui é um recurso que a gente consegue utilizar a fim de que possa possibilitar essa única visualização aqui. E uma outra atalho que a gente pode aplicar também aqui no timeline é a opção do Alt mais Tab. Que isso daqui você pode aplicar aí
como atalho para encontrar esse recurso aqui da questão. Então, a alternativa correta aqui já seria a letra D. E aí, por fim, a letra E, que também está incorreta, seria o prompt de comando. O prompt de comando está mais ligado naquela parte de configuração do computador, de uma maneira geral, de executar tarefas e comando. Então, para isso, a gente consegue apenas, às vezes, escrever e aí ter acesso a essa tela aqui, do prompt de comando. Então, essa aqui também seria errada. Então, com isso, a alternativa correta dessa questão é a letra D.